Máfia. A palavra tem origem do adjetivo ciliciano mafioso e que tem suas raízes no árabe. A máfia é qualquer associação ou organização que usa métodos inescrupulosos para fazer prevalecer seus interesses ou para controlar uma atividade. Podem ser capazes de atuar em diferentes negócios ao mesmo tempo, como as atividades ilegais aceitas pela população, como jogo e contrabando, ao tráfico de drogas, armas e seres humanos. Ela estende seus tentáculos por todos os círculos estatais, pelo universo capitalista, penetrando nos meandros financeiros e políticos. Fala galera, eu sou o Gabe e hoje eu irei começar a série Máfias, no qual no primeiro episódio começarei abordando sobre a organização criminosa italiana mais perigosa do mundo. Mas antes de começar, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho. Isso é muito importante para fazer o canal crescer. Agora, sem enrolação, vamos para o vídeo. Toda máfia tem ao menos uma característica que diferencia de outras quadrilhas. Para começar, ela geralmente está fundada numa cultura e numa ideologia que lhe permite sobreviver à morte ou à prisão de seus integrantes. Tome-se como exemplo as próprias máfias italianas, cujos membros sempre autodenominam homens de honra. Todas elas continuam em plena atividade, apesar da forte repressão policial desde a década de 1980 e da recente prisão de alguns dos seus chefões. Por outro lado, uma quadrilha como a chamada Máfia dos Sanguessugas, que escandalizou o Brasil em 2006, com um esquema de compra irregular de ambulâncias, desaparece assim que o grupo é desbaratado. Outra característica das outras máfias é o que se pode chamar de bom relacionamento com a comunidade ao redor. O mafioso compra o respeito dos mais pobres com pequenos favores. Na outra ponta, também se aproxima dos mais ricos, mantendo negócios com eles. Por fim, inclui em sua folha de pagamento político, juízes e policiais. Dessa forma, está erguida a blindagem que faz toda a máfia uma organização criminosa das mais difíceis de serem combatidas. Mas nem toda associação criminosa deve ser classificada assim. A ciliciana Cosa Nostra é uma máfia, mas os cartéis colombianos não são. A japonesa Yakuza também é máfia, mas os bandidos do Comando Vermelho ou do PCC não podem ser considerados mafiosos. Tá, mas qual foi a primeira máfia que surgiu? Qual a origem desse termo que se tornou famoso no mundo todo? É disso que vamos falar agora mesmo. A Cosa Nostra, que literalmente significa coisa nossa, que pode ser traduzido como assunto nosso ou nosso assunto, e também é popularmente conhecido como máfia, é uma sociedade criminosa secreta que se desenvolveu na primeira metade do século XIX na cidade da Sicília, na Itália, e no final do mesmo século se desenvolveu nos Estados Unidos. Na Sicília, o termo mafioso ou membro da máfia inicialmente não tinha conotações criminosas e era usado para se referir a uma pessoa que suspeitava da autoridade central. No século XIX, alguns desses grupos surgiram como exércitos privados, ou mafie, que extorquiam dinheiro de proteção dos proprietários de terra e acabaram se tornando a violenta organização criminosa conhecida hoje como máfia siciliana. Alguns estudiosos declaram a máfia como um conjunto de atributos, profundamente enraizados na cultura popular, como estilo de vida, como ilustrado pelo etnógrafo siciliano Giuseppe Petré. Durante séculos, a Cilícia, uma ilha no mar Mediterrâneo entre o norte da África e o continente italiano, foi governado por uma longa ilha de invasores estrangeiros, incluindo fenícios, romanos, árabes, franceses e espanhóis. Os residentes dessa pequena ilha formaram grupos para se proteger das forças de ocupação frequentemente hostis, bem como de outros grupos regionais de sicilianos. Esses grupos, que mais tarde ficaram conhecidos como os clãs, desenvolveram seu próprio sistema de justiça e de retribuição, realizando suas ações em segredo. Dessa história, a máfia siciliana surgiu como uma coleção de clãs ou famílias criminosas. Em 1861, a Sicília tornou-se uma província da Itália recentemente unificada. No entanto, o caos e o crime reinaram na ilha enquanto o incipiente governo italiano tentava se estabelecer. Na década de 1870, os oficiais romanos até pediram aos clãs da máfia siciliana que os ajudassem, perseguindo bandos criminosos independentes e perigosos. Em troca, as autoridades olhariam para o outro lado, enquanto a máfia continuava a proteger os proprietários de terra. O governo acreditava que esse arranjo seria temporário,
durante apenas o tempo suficiente para Roma assumisse o controle. Em vez disso, os clãs da máfia expandiram suas atividades criminosas e se fortificaram ainda mais na política e na economia da Sicília. A máfia tornou-se adepta da corrupção política e intimidou as pessoas a votarem em determinados candidatos, que por sua vez estavam em dívida com a máfia. Até a Igreja Católica esteve envolvida com clãs da máfia durante esse período. De acordo com Raab, que observa que a igreja dependia dos mafiosos para monitorar suas enormes propriedades na Sicília e manter os arrendatários na ilha. Para se fortalecer ainda mais, os clãs sicilianos começaram a conduzir cerimônias de iniciação, nas quais os novos membros juravam juramentos secretos de lealdade. De grande importância para os clãs era o omerta, um código de conduta importante que reflete a antiga crença siciliana de que uma pessoa nunca deve ir às autoridades governamentais para buscar justiça por um crime e nunca cooperar com as autoridades que investigavam qualquer delito. A influência da máfia na Sicília cresceu até a década de 1920, quando o primeiro-ministro Benito Mussolini chegou ao poder e lançou uma repressão brutal aos mafiosos, que ele via como uma ameaça ao seu regime fascista. No entanto, na década de 1950, a máfia ressurgiu quando as construtoras apoiadas por máfias dominaram o boom da construção pós-Segunda Guerra Mundial na Sicília. Na década seguinte, a máfia siciliana floresceu, expandindo seu império criminoso e se tornando, na década de 1970, um importante ator no tráfico internacional de drogas. A máfia americana, uma entidade separada da máfia da Sicília, de vizinhança no florescente negócio de bebidas contrabandeadas. Na década de 1950, a máfia havia se tornado a rede de crime organizado mais proeminente dos Estados Unidos e estava envolvida em uma série de atividades do submundo, de agiotagem à prostituição, enquanto também infiltrando em sindicatos de trabalhadores e indústrias legítimas, como construção e indústrias de vestuário de Nova York. Por essas razões, as agências de aplicações da lei foram amplamente ineficazes em deter a máfia durante a primeira metade do século XX. No entanto, durante as décadas de 1980 e 1920, os promotores dos Estados Unidos e da Itália começaram a empregar com sucesso leis anti-extorsão para condenar mafiosos de alto escalão. Além disso, alguns mafiosos, para evitar longas penas de prisão, começaram a violar o outro sagrado código de omerta e testemunharam contra outros membros da máfia. No início do século XXI, após centenas de prisões de alto nível ao longo de várias décadas, a máfia parece estar enfraquecida em ambos países. No entanto, ela não foi eliminada completamente e permanece em funcionamento até hoje. Agora algumas curiosidades sobre a máfia. No original Cosa Nostra siciliana, cada grupo é denominado famiglia ou cosca. Na máfia italo-americana, apenas a primeira denominação é utilizada. Cada família é organizada da seguinte forma. No topo da hierarquia está o capo, coloquialmente conhecido como dom. Logo abaixo do dom está o sottocapo. O consigliere atua como conselheiro do dom. Subordinados diretamente aos subchefes estão os capo-regimes, conhecidos também como capitães. Os soldados ou soldados é o posto básico da hierarquia, e os associados são os membros externos da organização. Em novembro de 2007, a polícia da Sicília declarou ter encontrado uma lista com 10 mandamentos, ou seja, um código de conduta. Alguns exemplos do tipo são: não vá a bares e boates. Compromissos devem ser sempre honrados, nunca olhe para as esposas do seu amigo, e as esposas devem ser tratadas com respeito. Bem, a máfia italiana tem uma origem muito concreta. Essa organização originou e inspirou vários outros grupos e famílias ao redor do mundo. Então, quando você estiver andando por aí, cuidado para não se encontrar com um desses membros. Ele pode ser perigoso para você. Então, fica de olho, meus amigos. É isso, fiquem bem. Bom pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Queria pedir um favor para vocês. Deixem nos comentários qual tema você deseja aqui no canal. Pode ser história, filosofia, ciência e entre outros. Também queria pedir para vocês se inscrever e deixar o like. Ative o sininho para receber as notificações e não perder os próximos conteúdos. Aqui na tela vai aparecer outros vídeos para você assistir. Aproveita e maratona alguns aí, vai. E não se esqueça, apenas busquem conhecimento. Fui!